Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem possuir o poder de habitar a sua mente, mesmo quando você tenta esquecê-las? Porque, diante de certos olhares, algo em você se dobra, se entrega e se perde, como se uma força invisível estivesse puxando os fios da sua consciência? Carl Jung acreditava que nada disso é acaso. O fascínio, a obsessão e o magnetismo não nascem do outro, mas daquilo que o outro desperta dentro de nós. E quando alguém descobre o segredo que governa esse espelho oculto, o jogo muda completamente. O que Jung chamou de projeção psíquica é o que aprisiona o narcisista e o torna cativo de quem entende o mecanismo. É um feitiço psicológico, mas invertido. Ao compreender como a atenção se alimenta do inconsciente, você não é mais vítima da manipulação. Você se torna o espelho que devolve a imagem exata que o outro teme encarar. E é nesse instante que o poder muda de mãos. Mas cuidado, uma vez que você enxergue o segredo, nada mais será o mesmo. Imagine que cada palavra, cada gesto seu, ativa arquétipos adormecidos no inconsciente do outro, símbolos primitivos que moldam o desejo e a dependência. O narcisista, que acredita estar no controle, começa a sentir algo que não entende, a perda da própria soberania psíquica. Jung dizia que o inconsciente sempre cobra o equilíbrio e aquele que manipula o reflexo acaba sendo consumido por ele. Mas o que acontece quando você se torna o reflexo perfeito? O segredo proibido de Jung nunca foi sobre domar o outro, mas sobre acender a centelha que o faz buscar você compulsivamente. É o ponto cego da mente humana, o lugar onde o desejo e o medo se confundem, onde o amor vira espelho e o espelho vira prisão. Você está prestes a compreender algo que nenhum manipulador quer que você saiba. O código que desperta o inconsciente de quem tenta dominar você. Mas antes de revelar, preciso que você entenda uma coisa. Aquilo que o torna irresistível não é aparência, nem atitude. É o símbolo que você representa no inconsciente do outro. E quando Jung descobriu como ativar esse símbolo, ele percebeu o perigo de torná-lo público. É por isso que esse conhecimento ficou nas sombras por tanto tempo. Porque quem domina esse segredo domina o campo invisível, onde todas as relações humanas acontecem. E é lá que o narcisista deixa de ser o predador e passa a ser a presa. Você já percebeu que a mente tem uma forma de prender-se justamente àquilo que tenta esquecer? Que quanto mais você tenta se libertar de alguém, mais profundamente essa pessoa parece se enraizar dentro de você? Jung dizia que aquilo que resistimos persiste, e talvez o verdadeiro cárcere não esteja nas mãos do narcisista, mas nas sombras que você se recusa a olhar dentro de si. O que é esse fascínio que se mistura com repulsa, essa atração que dói? É o inconsciente tentando lhe mostrar o espelho que você sempre evitou encarar. Há uma parte de você que reconhece o olhar manipulador antes mesmo que ele se revele. É o instinto ancestral que sussurra: eu já estive aqui. É a alma se lembrando de um padrão antigo, de um ciclo que insiste em recomeçar. O narcisista não surge por acaso. Ele é o espelho deformado das partes que você exilou. Cada palavra que o prende, cada emoção que o entrega, é uma mensagem codificada do seu próprio inconsciente dizendo: ainda há algo em você que não quer ser visto. Jung afirmava que a obsessão nasce da falta de integração. O que o narcisista desperta não é novo, é apenas o eco do que você nunca aceitou sentir. Quando você se pergunta por que alguém o domina emocionalmente, a resposta não está na pessoa, mas na projeção. É o seu próprio poder projetado no outro, implorando para ser retomado. O fascínio é uma convocação espiritual, um lembrete de que o que você teme perder nunca lhe pertenceu de verdade. O jogo do narcisista é o teatro da atenção. Ele brilha apenas onde você o ilumina. E quando você compreende isso, algo dentro de você começa a ruir. Porque percebe que o controle nunca esteve nas mãos dele, esteve na sua necessidade de ser visto. A armadilha não é o amor, é o reflexo, é o desejo infantil de ser reconhecido, de ser suficiente. E é isso que o prende, não o outro. Mas o segredo de Jung é mais sombrio. Ele acreditava que o poder de atrair obsessivamente alguém
não vem do que mostramos, mas do que escondemos. O mistério é o combustível do inconsciente. O que o narcisista mais teme é perder o acesso ao enigma que você representa. Quando você se torna inteiro, ele perde o alimento. Quando você se conhece, ele desaparece. O que parecia controle era dependência. O que parecia amor era reflexo. Há algo quase cruel nesse despertar. Você começa a perceber que talvez tenha precisado do narcisista para descobrir onde ainda estava ferido, que o espelho quebrado serviu apenas para revelar o seu rosto verdadeiro, que a obsessão dele é apenas o último estágio antes da libertação. E é nesse ponto que o poder muda de direção. Não porque você o conquista, mas porque deixa de precisar. Mas o inconsciente não entrega o segredo tão facilmente. Ele quer que você mergulhe, que desça até o ponto onde a luz não alcança. Quer que sinta o desconforto de se ver sem máscara, sem persona, sem a história que você criou para sobreviver. É ali, nesse espaço entre o medo e o vazio, que você começa a enxergar o que realmente o mantém preso. E quando você olha para dentro, percebe que o narcisista não era o inimigo, era o mensageiro. Ele trouxe à superfície o exato ponto onde a sua alma ainda busca validação. A obsessão é só o sintoma. O verdadeiro poder está em reconhecer o espelho e agradecer o reflexo. Porque o que o outro tentou sugar sempre foi o que você não sabia que tinha. No silêncio que vem depois da dor, você começa a entender o que Jung quis dizer quando afirmou que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. É isso, tornar consciente o que o outro desperta em você. E ao fazer isso, cortar o fio invisível que o prende. Mas não se engane, o segredo proibido de Jung não é sobre afastar o narcisista, é sobre se tornar magnético para o próprio inconsciente. E quando isso acontece, o verdadeiro espelho se inverte. O manipulador passa a perseguir o reflexo que antes o dominava. Ele sente que algo mudou, mas não entende o quê. Porque agora, o poder de fascinar está em quem aprendeu a não precisar ser visto. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um momento em que tudo se inverte. O olhar que antes o prendia começa a perder força. Você sente, quase imperceptivelmente, que algo se deslocou. É como se o campo magnético entre você e o narcisista tivesse se rompido e agora fosse ele quem busca a energia que antes fluía de você. Jung chamava isso de ponto de individuação. O instante em que a alma se recusa a continuar sendo espelho do outro. É nesse ponto que nasce o mistério que fascina. O mesmo mistério que começa a fazer o narcisista se perder em sua própria teia. O segredo está em não reagir. O narcisista se alimenta da sua emoção, da sua necessidade de resposta. Ele existe onde você vibra descontroladamente. Mas quando o seu centro se aquieta, o jogo desaba. Ele sente a ausência como um vácuo insuportável e tenta preenchê-lo de qualquer forma. É aqui que o poder de Jung entra, o poder da sombra integrada. Quando você para de fugir de si, o outro deixa de ter onde se esconder. O inconsciente reconhece o equilíbrio antes da mente. Quando você se torna consciente das suas feridas, o universo psíquico muda de frequência. O manipulador, que opera no caos, começa a sentir desconforto diante da sua estabilidade. Ele não entende. Ele tenta provocar, testar, desorganizar, mas nada acontece, porque o que antes era um campo de batalha virou espelho liso, e ninguém consegue ferir um espelho sem se cortar. A ironia é que o narcisista começa a desejar justamente aquilo que o destrói: o seu silêncio, a sua calma, a sua ausência. Ele sente falta da dor que o alimentava.
porque o sofrimento dos outros sempre foi a prova de sua importância. Mas agora, ao encarar a sua serenidade, ele é forçado a ver o próprio vazio. Jung dizia que o inconsciente não suporta o vazio. Ele precisa preenchê-lo com sentido. E quando o sentido se perde, a mente busca obsessivamente o objeto que o devolva. É por isso que o narcisista se torna obcecado. Não porque você o encanta, mas porque ele sente que em você há algo que ele nunca conseguirá possuir, a própria completude. Ele é atraído pela sombra que perdeu contato. E quanto mais você se torna inteiro, mais ele se fragmenta. A obsessão é, na verdade, um pedido de socorro disfarçado. Ele busca na sua alma o reflexo que o ajude a lembrar quem é, mas o espelho já não o reconhece. Há uma força antiga nesse processo, o mesmo movimento que separa o ouro da impureza. Jung via na relação com o narcisista uma alquimia inconsciente. O ego é queimado, testado, dissolvido, até que reste apenas o essencial. É por isso que o fascínio dói. Ele está arrancando de você tudo que não é seu. Cada humilhação, cada manipulação, cada lágrima, tudo é fogo psíquico purificando o que você acreditava ser amor, mas era apenas apego. E há um ponto em que o sofrimento se transforma em lucidez. Você começa a perceber o padrão se repetindo não como tragédia, mas como lição. O narcisista aparece em diferentes rostos, mas o roteiro é sempre o mesmo, até o dia em que você decide mudar o final. É aí que o inconsciente se curva, porque o destino só se repete enquanto a lição não é integrada. Você se torna perigoso quando entende isso. Perigoso para qualquer um que tenta controlá-lo. Perigoso porque não precisa provar nada. Jung dizia que o verdadeiro poder está na ausência de necessidade, e é essa ausência que o torna irresistível. O narcisista não suporta quem não depende dele, e é justamente por isso que ele não consegue se libertar. O jogo psicológico se torna prisão apenas para um dos lados. Mas, cuidado, a mente humana tem o hábito de transformar libertação em orgulho, e o orgulho é a última armadilha. Quando você acredita que superou, é aí que o inconsciente volta a testar. O narcisista pode reaparecer, disfarçado em outra forma, outra voz, outro corpo, porque a sombra nunca desaparece, ela apenas muda de máscara. E o segredo de Jung não é expulsá-la, mas dançar com ela sem se perder. Então a pergunta que fica é: você quer realmente ser livre ou quer apenas vencer o jogo? Porque quem busca a vitória ainda está preso ao espelho. A verdadeira liberdade não é triunfar sobre o outro, é deixar de precisar do reflexo. E é nesse silêncio interno que o poder proibido se revela. Há um instante em que o desejo deixa de ser emoção e se torna campo de guerra. Você sente isso quando pensa em quem o feriu, e uma parte de você ainda quer ser vista, compreendida, desejada. Mas Jung dizia que o desejo é a linguagem da alma, tentando se lembrar de algo esquecido. Quando você deseja alguém que o destrói, é o inconsciente tentando lhe mostrar a parte de si que ainda não foi curada. E o que chamamos de amor, muitas vezes, é apenas a tentativa de consertar a própria ferida através do outro. O narcisista percebe esse buraco. Ele o sente como um predador sente o cheiro do sangue. Ele não lê suas palavras, ele lê o vazio por trás delas. É ali que ele se instala, disfarçado de encanto. Ele promete plenitude, mas entrega espelhos. E o mais perverso é que você acredita ter encontrado algo que sempre esteve dentro de você. A energia que parece vir dele é, na verdade, a sua própria luz refletida de volta. Você o alimenta e ele devolve uma imagem distorcida, mantendo o ciclo vivo. Mas há uma beleza amarga nessa revelação, porque quando você entende que o outro nunca teve o poder, o encanto se desfaz. O feitiço se quebra. Jung chamava isso de transcendência da sombra. O momento em que você olha o demônio nos olhos e percebe que ele é feito da mesma matéria que você. O medo se dissolve. O desejo se transforma em compaixão. E o poder que antes o controlava se transforma em compreensão. No entanto, essa transmutação não é leve. Ela exige atravessar o abismo do próprio desejo. É nesse ponto que muitos recuam, porque encarar o
vazio é como olhar para dentro de um espelho que não devolve imagem alguma. Mas é ali que o mistério começa a se revelar. O vazio não é ausência, é potencial. É a matéria-prima da alma, antes de ser moldada pelas feridas. E quando você a aceita, tudo muda. O narcisista sente essa mudança antes mesmo de compreendê-la. De repente, as palavras dele não o atravessam mais. As manipulações perdem efeito, o jogo perde graça. E é nesse instante que a obsessão nasce nele. Porque pela primeira vez, ele sente o mesmo vazio que sempre projetou em você. Ele sente falta da energia que não é dele. E isso o consome. Mas aqui há um segredo que Jung nunca escreveu claramente. Ele insinuou. O verdadeiro poder sobre o outro não está em possuir, mas em compreender. Quando você entende as dinâmicas do inconsciente, o outro deixa de ser ameaça. Ele se torna símbolo. Tudo o que ele faz revela mais sobre ele do que sobre você. E o que antes era dor, agora é leitura. É sabedoria que nasce do caos. E é por isso que Jung dizia que quem integra a sombra se torna magnético. Porque a integridade psíquica é rara. O mundo está cheio de pessoas tentando esconder partes de si. Quando alguém aparece inteiro, com luz e escuridão reconciliadas, o inconsciente coletivo se curva. Há algo em você que vibra diferente, algo que o outro não consegue decifrar. E o que não se entende, se deseja. Mas esse poder não pode ser usado como arma. O verdadeiro magnetismo nasce da presença, não da manipulação. Quando você tenta controlar o resultado, perde a essência. O segredo de Jung era paradoxal. O poder só é absoluto quando não é buscado. É por isso que o narcisista nunca o alcança. Ele quer dominar, e o desejo o aprisiona. Você, quando solta, domina sem querer. E é nesse ponto que a alma aprende o valor do silêncio. Não o silêncio de quem foge, mas o silêncio de quem compreende. Quando você para de tentar ser compreendido, o outro começa a enlouquecer. O narcisista precisa da reação para existir. Mas o espelho agora está vazio. Ele se vê e o reflexo não devolve nada. E esse nada é o início da obsessão. Mas talvez o mais inquietante seja perceber que, no fundo, você também o amava por esse espelho. Porque, de algum modo, ele mostrava quem você foi. E agora que o reflexo se apaga, o que resta é você. Sem o papel, sem o enredo, sem o drama. Apenas presença. E é nesse instante que o inconsciente se rende. Quando o silêncio se instala, algo muda de direção. O narcisista, que antes parecia centro de todo o universo emocional, começa a se desorientar. Ele sente falta da energia que o mantinha vivo, o reflexo da sua dor, da sua entrega, do seu medo. Jung dizia que a alma, ao recuperar o próprio poder, faz o inconsciente coletivo reagir como um espelho quebrado. Quem vivia da sua luz começa a se despedaçar na ausência dela. É o ponto em que o predador se torna prisioneiro do próprio vazio. Você percebe essa inversão sem precisar provar nada. O telefone toca, as mensagens voltam, os gestos se repetem, mas agora há algo diferente no ar. Não é mais o encanto, é a carência disfarçada de controle. Ele tenta reconstruir a narrativa, reativar o vínculo, despertar novamente o reflexo que o alimentava. Mas o espelho não devolve imagem alguma. E quanto mais ele tenta, mais sente que perdeu o poder que julgava eterno. O segredo está em não se mover. Jung ensinava que o inconsciente só revela sua verdade no silêncio. Quando você para de reagir, o jogo acaba e o campo psíquico se reorganiza. O narcisista se depara com o próprio abismo, o mesmo que você já enfrentou. E, incapaz de lidar com o vazio, ele tenta escapar voltando para a única fonte que um dia o acolheu. Mas o que ele encontra agora é a sua ausência. É aqui que o poder verdadeiro se manifesta, na ausência. Porque o inconsciente do outro não entende a falta. Ele a interpreta como mistério. O mistério ativa a
curiosidade. A curiosidade alimenta o desejo, e o desejo se transforma em obsessão. O que antes era domínio se torna perseguição. O caçador sente necessidade da presa. O manipulador sente falta da reação. E é nesse ponto que o segredo proibido de Jung se revela com clareza cruel. O que se recusa a ser possuído torna-se inesquecível. Há algo profundamente simbólico nisso. Jung via essa dinâmica como a dança entre anima e ânimos, as forças masculinas e femininas dentro de cada alma. Quando uma delas tenta dominar, a outra reage com resistência. Mas quando há integração, surge o magnetismo. É a harmonia entre o que dá e o que retém, entre o que revela e o que guarda. O narcisista vive no extremo, quer possuir tudo. E é por isso que, ao encontrar alguém que nada oferece, ele enlouquece. O silêncio, então, deixa de ser fraqueza e se torna linguagem. Ele começa a ouvir o que nunca escutou, o som do próprio eco. Cada tentativa de manipular encontra um muro de serenidade. Cada provocação se dissolve no ar. O inconsciente dele tenta criar novos roteiros, mas nada funciona. Porque o script depende da sua vulnerabilidade. E ela já não existe. É nesse ponto que você se torna símbolo. Não mais pessoa, mas arquétipo. Representa algo que ele não compreende. Algo que o inconsciente dele tenta decifrar em sonhos, lembranças, pensamentos repetitivos. É o mito daquilo que foi perdido. E o inconsciente humano não suporta o mito inacabado. Ele precisa encerrá-lo, resolvê-lo, possuí-lo, mas não há resolução. Você é o capítulo que ele nunca conseguirá fechar. E é aqui que surge a tentação. Usar esse poder. Fazer com o outro o que ele fez com você. Brincar com a mente dele. Provocar, desaparecer e reaparecer. Mas Jung alertava. Tudo o que dominamos externamente nos domina internamente. Se você usa o mesmo espelho para ferir, volta a ser prisioneiro dele. A liberdade não está em inverter o jogo, mas em abandoná-lo. A vitória silenciosa é a mais perigosa de todas, porque ela não grita, não prova, não expõe, ela apenas existe. O narcisista sente, sem saber como, que perdeu. E o mais devastador é que você não precisou fazer nada, apenas compreender. É nesse instante que o inconsciente do outro se curva e o seu poder se torna sagrado. Não porque controla, mas porque compreende. E agora o espelho está limpo. Mas o que fazer com essa liberdade recém-descoberta? O que acontece quando o reflexo não existe mais, quando não há mais alguém para culpar, salvar ou dominar? É nesse espaço entre o fim e o começo que o verdadeiro segredo de Jung começa a pulsar. Há um silêncio que não é ausência, é presença. Um vazio que não destrói, mas sustenta. É aqui que Jung dizia que a alma retorna ao centro depois de atravessar a sombra. O narcisista, o espelho, o jogo, tudo se desfaz. Resta apenas o que sempre esteve aí, você. Mas não o você que buscava atenção, amor ou reconhecimento. Um você que observa o próprio coração pulsar e entende pela primeira vez o que é estar inteiro. Não há pressa, não há medo, há apenas consciência. Esse é o ponto em que o poder se torna silêncio absoluto. Você não precisa mais ser desejado, porque compreende que o verdadeiro desejo nasce da falta e você já não sente falta de si. O inconsciente, que antes projetava feridas em outros corpos, agora se recolhe. Tudo o que estava fora retorna ao interior. E é nesse recolhimento que nasce o magnetismo mais intenso. Aquele que não tenta atrair, apenas existe. E por existir, puxa o mundo ao redor. O narcisista ainda o sente. Ele o busca em lembranças, tenta decifrar o motivo pelo qual não consegue esquecê-lo. Ele revê conversas, refaz caminhos, cria fantasias de retorno. Mas o que ele deseja agora não é você, é a energia que um dia o espelhou. E quando percebe que ela já não está disponível, o inconsciente dele começa a gritar. O controle se transforma em carência.
o poder em desespero. O que antes era manipulação vira busca, e a busca é o início da queda. Enquanto isso, algo desperta dentro de você, uma serenidade profunda, quase sagrada. É como se o caos tivesse cumprido seu papel e agora lhe devolvesse a sabedoria que sempre foi sua. Você percebe que o narcisista não foi o inimigo, foi o mestre. Foi ele quem lhe mostrou onde você ainda se traía, onde se perdia para ser amado. E essa consciência é o que rompe o último elo da corrente. Porque quem entende o propósito da dor já não precisa dela. Mas há uma lição mais profunda escondida nas palavras de Jung. Tudo o que você nega, o inconsciente transforma em destino. Por isso, o ciclo se repetia. Por isso, as mesmas pessoas, os mesmos dramas, os mesmos amores que pareciam diferentes, mas eram iguais. Quando você nega sua sombra, o universo envia alguém para interpretá-la diante de você. E é isso que o narcisista faz. Ele encarna o que você não quer ver. Até o dia em que você olha e diz, agora eu vejo. Esse é o ponto de retorno. A espiral se fecha. Você não gira mais em torno do outro. O outro gira em torno do seu silêncio. A atenção que antes se perdia em busca de aprovação, agora repousa dentro de si. E é nesse repouso que nasce o verdadeiro encanto. O narcisista sente, mas não entende. Ele persegue o que não se deixa capturar, a energia de quem não precisa ser validado para existir. O que poucos percebem é que Jung nunca quis ensinar poder sobre os outros. Ele falava sobre poder sobre si mesmo. O domínio sobre a própria psique é o que torna alguém magnético. O autoconhecimento não o torna inalcançável, o torna real. E o real, em um mundo de máscaras, é irresistível. É isso que o narcisista busca desesperadamente, realidade, porque ele vive de ilusões, e quem vive de ilusões se alimenta da verdade do outro. Mas agora o espelho foi retirado, não há mais reflexo, apenas luz. A consciência ocupa o lugar da carência. O amor próprio substitui o jogo. A atenção, antes buscada, agora é natural. E o que antes o aprisionava se torna parte da sua história, não da sua identidade. O passado perde a força quando você entende o porquê da dor. E é nesse instante que o segredo proibido deixa de ser teoria e se torna carne, respiração e presença. O que restou é o poder da atenção redirecionada. Quando você volta os olhos para dentro, tudo o que estava fora começa a se reorganizar. Pessoas que o usavam desaparecem, vínculos falsos se rompem e novas conexões surgem, não baseadas na necessidade, mas na verdade. O magnetismo agora é puro, silencioso e natural. E é aqui que o círculo de Jung se fecha. O inconsciente integrado cria realidade. E talvez seja esse o verdadeiro segredo que ele nunca disse abertamente. Que a alma, quando finalmente se vê, se torna irresistível para o mundo. Porque nada é mais atraente do que alguém que não precisa ser amado para amar. E é esse tipo de presença que transforma o narcisista em aprendiz e o ferido em curador. O resto é apenas eco. Quando a consciência desperta, o mundo não muda de cor. É você que muda o olhar. As mesmas pessoas, as mesmas situações, mas tudo parece deslocado, como se o cenário tivesse perdido a antiga hipnose. Jung dizia que o despertar não é uma ascensão, é um retorno. O retorno àquilo que sempre foi você, antes das máscaras, antes das reações, antes do medo. E quando esse retorno acontece, o inconsciente começa a obedecer a uma nova frequência, a da lucidez. O narcisista ainda tenta testar o campo. Ele lança pequenas iscas emocionais, tenta despertar o antigo padrão, provocar uma resposta. Mas agora há uma distância sagrada entre a ação e a reação. Você observa sem se misturar, compreende sem precisar interferir. O que antes o tocava agora apenas passa. É como assistir a uma peça antiga, cujas falas você conhece de cor, mas já não sente vontade de atuar. Esse é o sinal de que o inconsciente finalmente se libertou do roteiro. A tensão que dominava o peito começa a se dissolver, mas não em esquecimento, em compreensão.
Você entende que o amor não era errado, apenas inconsciente. Que a entrega não foi fraqueza, foi aprendizado. E o perdão, antes impossível, começa a surgir não como piedade, mas como clareza. O outro só podia agir a partir da própria sombra. E você também. O que houve entre vocês foi apenas a tentativa da psique de encontrar o próprio reflexo. É aqui que o poder se torna perigoso novamente, porque agora, ao compreender os mecanismos da mente, surge a tentação de usá-los. Você sabe o que prende o outro, o que o desarma, o que o atrai. Conhece as dinâmicas ocultas, os gestos que acionam arquétipos. Mas Jung advertia: o conhecimento sem ética é uma forma de magia negra. Manipular a psique alheia é amarrar-se ao mesmo destino que tenta controlar. O verdadeiro poder é não precisar usá-lo. Essa consciência cria um tipo diferente de magnetismo, um que não seduz, mas desperta. As pessoas começam a se aproximar sem entender o motivo. Elas sentem em você algo que não se explica, apenas se reconhece. É o campo do inconsciente equilibrado. Você não brilha mais para ser visto, você ilumina porque existe. E quem vive na escuridão sente esse contraste como chamado. Alguns se aproximam para aprender, outros para tentar apagar a luz. Mas nenhum consegue sair ileso. E é nesse ponto que o segredo proibido de Jung se torna revelação viva. O verdadeiro magnetismo não está na manipulação da atenção, mas na presença que não pede nada. O narcisista, acostumado a dominar, não sabe lidar com quem não precisa ser dominado. Ele sente que perdeu o controle, mas não entende que o controle nunca foi dele. A obsessão cresce porque a mente humana se apega ao que não compreende. E o autoconhecimento é o maior mistério que existe. Você começa a notar o quanto o inconsciente coletivo reage à sua mudança. Pessoas que antes o ignoravam, agora o notam. Situações que pareciam caóticas se reorganizam naturalmente. É como se o universo respondesse à nova ordem interna. E isso não é mágica, é sincronicidade. Jung descrevia esse fenômeno como o diálogo entre o mundo visível e o invisível. Quando a psique se alinha, a realidade se curva. Mas esse estado não é permanente, ele oscila. A mente tenta retomar o controle, o ego quer reivindicar o mérito, e o velho padrão tenta ressurgir em momentos de vulnerabilidade. É o ciclo natural do autoconhecimento. Cada avanço traz uma nova sombra à superfície. Jung dizia que aquilo que precisamos mais aprender está exatamente onde não queremos olhar. E é nessa frase que mora a vigilância necessária para manter o poder em equilíbrio. A jornada não acaba quando o narcisista desaparece. Ela apenas muda de forma. Agora, o desafio é não projetar novos reflexos, não buscar novos espelhos, não alimentar novas ilusões. O inconsciente, quando desperto, ainda tenta brincar. Ele quer testar se você realmente aprendeu. E é aí que você percebe. O verdadeiro campo de batalha nunca foi entre você e o outro, mas entre você e o seu reflexo. Porque no fim, e este ainda não é o fim, o que Jung chamava de segredo proibido não é um truque para controlar mentes, mas uma chave para libertar a própria. E quem segura essa chave, ainda que em silêncio, sente o peso e o poder do que significa possuir a própria luz sem precisar mostrá-la. Compreender a própria sombra é uma vitória amarga. Há um instante em que você percebe que carregar luz também é carregar responsabilidade. Jung dizia que a luz não vem sem a sombra e o conhecimento não vem sem a dor. Quando o inconsciente se abre, ele não escolhe o que revela. Tudo o que foi reprimido sobe. Amor, medo, raiva, desejo, culpa. E você entende que o preço da lucidez é nunca mais poder fingir que não sabe. O narcisista, nesse ponto, já é só ruído distante. Um fragmento de uma história antiga que ainda ecoa, mas sem força. O que o ligava a ele não era amor, era inconsciência. E agora que você vê o fio, pode soltar. Mas soltar não é esquecer, é permitir que a experiência volte à origem e se dissolva. O perdão real não é uma decisão racional, é o efeito natural de quem entendeu a lição. Quando a consciência expande, o rancor se torna pequeno demais para caber dentro dela.
A luz que nasce desse processo não é radiante, é densa, quase silenciosa. É uma clareza que pesa, porque enxergar o inconsciente é ver o que todos tentam evitar. É reconhecer o quanto da sua vida foi movido por medo, necessidade, vaidade, ilusão. E ainda assim, não julgar. É aceitar que tudo isso também é humano. Jung dizia que a totalidade da alma não é pureza, é integração. E integrar significa abraçar o caos sem se perder nele. Você começa a perceber o quanto a sociedade inteira vive prisioneira da atenção. As redes, as relações, as máscaras, tudo gira em torno de quem olha e de quem é olhado. O narcisista é apenas o símbolo extremo dessa doença coletiva. Ele não é um indivíduo, é um arquétipo, a imagem inflada do ego moderno. E é por isso que o segredo de Jung parece proibido. Ele desmonta o sistema que mantém o poder do olhar. Quando você não precisa mais ser visto, todo o teatro desaba. Mas há algo mais profundo acontecendo. A atenção, agora livre, começa a retornar para o corpo. Você sente o chão de outro modo, respira diferente, observa o tempo com mais lentidão. A pressa, que antes era o disfarce do medo, se desfaz. O inconsciente não corre, ele se move como um rio subterrâneo, paciente e inevitável. E quanto mais você se alinha com esse ritmo, mais percebe que nada precisa ser forçado. Tudo chega quando a alma está pronta. É nesse estado que o verdadeiro magnetismo floresce. Não é sedução, é gravidade. Pessoas, oportunidades, caminhos, tudo começa a orbitar ao redor da sua presença. Não porque você as busca, mas porque a energia que antes se perdia em carência, agora se condensa em coerência. O que é inteiro atrai o que é verdadeiro, e o que é falso não consegue permanecer. O narcisista, se ainda tentar se aproximar, sentirá esse campo. Ele verá o mesmo rosto, mas não reconhecerá a mesma energia. É como olhar para um espelho e perceber que o reflexo ganhou vida própria. Isso o desconcerta. Ele tenta repetir o roteiro, mas o script perdeu sentido. A energia que o alimentava agora o devolve ao próprio vazio. E ele sente, talvez pela primeira vez, o que é ficar diante de alguém que não pode ser manipulado. Nesse ponto, surge um novo tipo de solidão. Não a solidão da falta, mas a solidão da consciência. Poucos compreendem esse lugar. Você se torna espectador do mundo, vendo como as pessoas repetem padrões que você já atravessou. Quase quer avisar, quase quer salvar, mas percebe que seria interferir no processo sagrado de cada um. Então você cala, porque o silêncio é a linguagem dos que já viram o outro lado. E nesse silêncio, o inconsciente começa a trabalhar por conta própria. Sonhos, símbolos, sincronicidades. Tudo parece querer lhe mostrar algo, não mais sobre o outro, mas sobre você. Cada coincidência vira mensagem, cada ausência se torna instrução. Jung chamava isso de caminho do self, o ponto em que a alma deixa de reagir ao mundo e começa a criá-lo. Mas cuidado, o ego adora se disfarçar de iluminação. Ele quer transformar o despertar em superioridade, quer fazer da consciência um trono, e é aí que o processo recomeça, porque toda luz que não é humildade volta a ser sombra. A verdadeira sabedoria não se exibe, ela se contém, não brilha para cegar, mas para aquecer. E é nessa contenção que o segredo de Jung continua se desdobrando, em silêncio, como um código vivo dentro da sua própria psique. Depois que a alma desperta, o tempo muda de textura. As horas já não parecem corridas, o passado não parece fixo, e o futuro deixa de ser promessa. Jung dizia que o inconsciente não conhece tempo, ele vive em ciclos, e é nesse ponto que você percebe que tudo o que aconteceu não foi linha, mas espiral. Cada dor, cada encontro, cada perda, tudo o trouxe de volta ao mesmo ponto. Mas agora você chega diferente. O que antes era ferida virou portal. Há um instante em que o corpo sente o que a mente ainda não entendeu, que a libertação não é um evento, é um estado. Você não vence o narcisista, não supera o trauma. Você se transforma a ponto de o antigo problema deixar de ter com quem dialogar. É uma morte lenta do personagem que um dia precisou ser amado para existir. E quando ele morre, nasce o observador, o eu que vê sem precisar reagir,
que sente sem precisar explicar, que simplesmente é. Mas o inconsciente não o deixa descansar por completo. Ele continua lhe testando, sussurrando antigos nomes, reencenando antigas memórias. O mundo ainda tenta empurrá-lo para os papéis que você já abandonou. É o reflexo tentando se reconstruir. Jung dizia que a consciência precisa se provar no cotidiano, não nos momentos de silêncio. A verdadeira integração acontece quando a paz sobrevive ao caos, quando o outro não tem mais poder, mesmo que o toque. E é justamente aí que nasce o paradoxo. Quanto mais centrado você se torna, mais intensamente o mundo reage a você. Pessoas se atraem, situações convergem, energias o buscam. Não é poder, é correspondência. O inconsciente coletivo reconhece quem se tornou inteiro e tenta absorver essa coerência. Mas o preço da integridade é o discernimento. Você aprende a perceber o que vem por ressonância e o que vem por carência. A alma reconhece a diferença. O narcisista, por sua vez, sente o movimento contrário. Ele não entende, mas o seu silêncio o confronta com o próprio desamparo. Ele tenta projetar novamente, tenta inverter a luz, tenta reduzir o que não compreende, mas o inconsciente dele já sabe. Você não é mais espelho, e por isso a obsessão cresce, porque o inconsciente é atraído por tudo o que perdeu controle. Ele se move como um satélite em torno de uma estrela que não o ilumina mais, mas que ele não consegue deixar de orbitar. Enquanto ele gira em círculos, você começa a caminhar em espiral. A energia que antes se perdia no jogo do controle, agora sobe, se refina, se transforma em presença. A atenção, antes voltada para fora, volta-se para dentro. E esse movimento cria um campo silencioso, quase sagrado. Jung chamava esse fenômeno de individuação. O momento em que a alma humana se alinha ao que é maior do que ela mesma. O poder deixa de ser pessoal e se torna universal. Mas há algo inquietante nesse estágio. A solidão se intensifica, não por falta de companhia, mas por excesso de lucidez. Você vê os padrões se repetindo nas pessoas ao redor, a carência disfarçada de amor, o controle disfarçado de cuidado, a vaidade disfarçada de compaixão, e sente vontade de recuar. É natural. Jung dizia que a consciência expandida é um fardo, porque quanto mais você enxerga, mais difícil é participar do teatro coletivo sem perder a clareza. Então você aprende a alternar entre mundos, sabe conversar sem se perder, ouvir sem absorver, amar sem se apagar. Essa é a maestria que o inconsciente buscava desde o início. O poder que antes era espelho virou transparência. Agora, quando alguém tenta manipular, a energia simplesmente atravessa. Não há mais onde se prender. E o que o outro sente sem entender é que algo mudou profundamente em você. O magnetismo cresce, mas a necessidade desaparece. Você não precisa mais ser desejado, admirado ou compreendido. O olhar dos outros se torna apenas reflexo daquilo que você já reconheceu em si. O que prende os outros a você é justamente o que você soltou, a ausência de necessidade. E o inconsciente humano, faminto por inteireza, se curva diante disso. É por isso que quem é inteiro atrai, sem querer. E nesse ponto, você percebe o que o segredo de Jung sempre quis dizer, que o verdadeiro poder sobre o narcisista, sobre o mundo, sobre qualquer outro, não é o domínio da mente, mas o domínio do reflexo, o poder de não reagir, de não se perder, de permanecer sendo, mesmo quando tudo ao redor tenta provocá-lo a voltar a ser o que era. E esse poder é o mais silencioso e, por isso mesmo, o mais absoluto. Há um instante, logo após o despertar, em que o silêncio fala mais alto do que qualquer revelação. O mundo continua o mesmo, mas você não. A respiração tem outro peso. O olhar repousa em lugares onde antes havia pressa. Jung dizia que o verdadeiro despertar não muda o que se vê, muda quem vê. E talvez esse tenha sido o segredo que ele quis guardar, que a mente não se liberta destruindo o labirinto, mas compreendendo que o labirinto sempre foi feito de espelhos. Agora, as antigas dores já não ardem, apenas brilham como cicatrizes
luminosas. Elas contam histórias que o inconsciente escreveu para ensinar amor disfarçado de perda, sabedoria travestida de caos. O que antes parecia injustiça era só a alma tentando encontrar o caminho de volta para si. O narcisista, o espelho, o jogo, tudo foi instrumento, tudo foi sagrado. Porque sem o reflexo distorcido, você nunca teria visto o próprio rosto com tanta clareza. O poder que um dia o aprisionou hoje se curva diante da sua serenidade. O fascínio que dominava o outro agora pertence à sua presença silenciosa. Não porque você aprendeu a controlar, mas porque aprendeu a não resistir. A atenção que antes era busca, agora é templo. Tudo o que você observa se transforma, porque o olhar que observa já não vem do medo. É o olhar do eu que voltou inteiro do subterrâneo da própria alma. O segredo proibido de Jung sempre foi este: quem integra a sombra deixa de ser vítima do reflexo. Quando você aceita o escuro dentro de si, o inconsciente se acalma. E é nesse silêncio interno que o magnetismo desperta. O narcisista, que vivia da sua luz fragmentada, agora se perde diante da sua inteireza. Ele busca o reflexo que não existe mais. E é nesse vazio que o poder muda de mãos. O domínio não é mais sobre o outro, mas sobre o próprio destino. Há algo de cósmico na forma como o inconsciente recompensa quem atravessa as trevas. Sincronicidades começam a se alinhar, caminhos se abrem sem esforço, pessoas certas aparecem como se tivessem sido chamadas por um código invisível. Jung chamava isso de resposta simbólica da alma. Quando o interior se organiza, o exterior obedece. A realidade se curva diante de quem aprendeu a dançar com o próprio caos. Mas o verdadeiro milagre é silencioso. Não há fogos, nem promessas, nem aplausos. Há apenas a consciência tranquila de quem sabe que o mistério não precisa ser resolvido, precisa ser vivido. A obsessão, o amor, o espelho, tudo volta ao lugar certo. E a vida, que antes parecia ruído, agora soa como música. Não perfeita, mas inteira. Porque a harmonia não está na ausência de dor, mas na aceitação de cada nota que compõe a sua melodia. O narcisista, agora, é apenas sombra distante, uma lembrança que o destino usou para moldar sua força. Ele não foi seu castigo, foi o seu ritual de passagem. Foi o guardião da porta que o separava de si mesmo. E quando você atravessou, ele desapareceu. Não porque perdeu, mas porque cumpriu o propósito de lhe devolver a si. O que restou foi o vazio fértil de quem não precisa de espelho para existir. E é nesse ponto que a alma entende o que Jung quis dizer, quando afirmou que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Você atravessou o sonho e agora desperta. O amor não é mais o espelho, é a luz que o atravessa. O poder não é mais o controle, é a liberdade de ser. O inconsciente não é mais abismo, é o céu noturno, onde cada estrela é uma lembrança do que você precisou perder para se encontrar. Se alguma parte de você ainda sente o eco dessa jornada, não o apague. Esse som é a alma lembrando que o despertar não é destino, é movimento. Continue caminhando, continue escutando o que vibra no silêncio. Porque o segredo de Jung não termina, ele se renova em cada respiração consciente, em cada escolha feita com presença. E se essa travessia o tocou, compartilhe-a com o mundo não como quem divulga, mas como quem acende uma vela. Que outras consciências encontrem, através da sua, o mesmo espelho limpo que você encontrou. Curta se sentiu verdade. Comente se algo dentro de você despertou. Inscreva-se não por hábito, mas por chamado, porque talvez esta seja apenas a primeira de muitas jornadas que sua alma veio lembrar. Tudo o que negamos nos persegue, tudo o que aceitamos nos liberta. Carl Jung.